Entrevista a Agostinho Farinha, por ocasião da homenagem, realizada na Igreja Evangélica de Sintra, comemorativa dos 45 anos de ministério. Vila Verde, 17 de novembro de 2019. Vamos começar a nossa entrevista e vais dizer o teu nome completo e a idade. Agostinho Monteiro Farinha, 76 anos. 76 anos, ia-se enganando por 10, não é? Pouca coisa. Então, nós queremos saber um bocado, ou o máximo possível, da tua vida. E então, vamos começar pelo princípio. Portanto, vamos saber, ou queremos saber, onde é que nasceste. Nasci no Lubito, em Angola. E porquê? Porque os teus pais já eram angolanos? Não, a minha mãe é angolana, meu pai era português, chegou lá com 19 anos. Portanto, veio do continente, Sim, foi do continente para a África, sim. E foi em trabalho, foi em... Foi na primeira expedição do Norton de Matos para povoar e colonizar Angola, e ficou por lá. E conheceu uma angolana? Sim. E casou? Sim. E teve quantos filhos? Nós somos 3. 3. Neste momento só somos 2, porque o mais novo já faleceu. Já faleceu. E a tua irmã está ainda viva e está na Está terra? nos Açores. Está nos Açores? Está nos Açores. Casada com um açoriano. E então, quanto tempo é que passaste em Angola, antes de vir para o continente? Vim... Ou com que idade é que vieste? Quer dizer, definitivamente vim em 1975. Com a independência? Sim, eu vim um bocadinho antes da independência. Mas já cá tinha vivido, já cá tinha estado. Várias vezes? Na Beira Baixa, que é Sim. A região onde o meu pai nasceu. Já tinha ouvido falar várias vezes da Beira Baixa, mas porquê é que vinhas, se o teu pai estava lá, não é? Portanto, o que é que vinhas fazer à Beira Baixa? Porque tenho familiares lá e numa altura que eu vim, particularmente, estava no exército e os meus laços com os meus familiares aprofundaram-se mais e fui várias vezes mesmo ao lugar. Aquilo, se fosse no Alentejo, como eu costumo dizer, seria um monte, porque era só a família do meu pai que estava ali. Um lugar chama-se o Ribeirão. Hoje, desgraçadamente, não tem ninguém. Não tem ninguém. Já nem tens família lá? Tenho lá família, tenho os meus primos que estão ali ao redor, mudaram de vida e... Já nem há grande relação? Não, com eles tenho. Sim. Agora com o sítio em si não, porque o Ribeirão praticamente não existe. Então, nós conhecemos na Igreja Evangélica de Sintra, mas não sabemos, por exemplo, ou há pessoas que não sabem, por exemplo, onde é que tu conheceste o Evangelho? Foi em África? Foi em África. Como? Aos 12 anos, na rua onde eu vivia, com os meus pais, inauguraram um templo evangélico. Em que cidade? No Lubito. E fizeram uma distribuição maciça e um convite à população para estar na inauguração do templo. E eu fui, gostei e andei ali na igreja até aos 17 anos. Depois transviei-me e tinha uns planos um pouco macabros para mim, que estabeleci um limite de viver até aos 35 anos. Já chegava. Tentei acabar comigo o mais rapidamente possível. Mas só com 28 anos o Senhor Jesus encontrou-me novamente numa situação também bastante interessante. Nessa altura estava a trabalhar em Luanda, trabalhava num balcão de peças auto e tinha um carrito, tinha um amigo, era o Edmundo, e o Edmundo tinha lá um cambalacho com uma senhora que era casada e tal, então ao domingo eu emprestava-lhe o carro, ele lá ia dar as voltas com a senhora e eu ficava com a moto dele. E num domingo, sem saber porquê, lembrei-me que quando estava na tropa passava num lugar onde havia uma igreja evangélica pequenina, assim metida num... E nesse domingo montei na moto e parei ali à porta. Vi um pessoal todo a entrar e tal, mas também não estava vestido para ir à igreja, estava de calções e chinelos e toalha ao pescoço e tal. Mas acabei por começar a pensar seriamente naquilo
e à noite, eles tinham um culto à noite fui lá ter. E a casa foi uma casa adaptada, fazia um L, entrava-se, depois eles partiram uma série de paredes e depois o pessoal, quando começavam a entrar e tentavam encher, tinham uma como se chama aquilo, uma parábola um espelho redondo e tal, o pessoal que estava sentado conseguia ver o púlpito ali e era interessante. E eu à noite cheguei e deixei entrar toda a gente, e parece que só havia um lugar vago e fiquei mesmo em frente ao pregador e ficava eu com a sensação que ele não tirava os olhos de mim. Agora eu sei que não é assim, não é? Sim. E depois, mas eles estavam bem organizados, o culto acabou, eu comecei-me a perceber que estava a acabar e fiz menção de me levantar, mas a pessoa que estava ao meu lado meteu conversa comigo se eu tinha gostado, e eu comecei a pensar, que estúpido que eu fui, ia-me embora e acabava. Ele foi conversando comigo e eu intimamente dizia assim, nunca mais me vejo, não. Fui respondendo assim de uma maneira hipócrita. Entretanto saí e vim-me embora. Passou uma semana e é bastante interessante. Eu na altura fumava cerca de um maço de cigarros por dia e vivia na cidade satélite de Viana, que é uma cidade satélite de Luanda, e um dia, domingo de manhã, levantei-me e com o propósito de ir à escola dominical. Lembrei-me daqueles anos passados na igreja, quando era mais jovem, e meti um cigarro nos lábios, apertei ainda ao isqueiro do carro, mas passou-me assim qualquer coisa pela cabeça, traguei aquele cigarro, deitei-o fora e deitei o maço de cigarros fora. E já se passaram mais de 40 anos, não fumei mais nenhum. Mas isso não teve diretamente a ver com a mensagem que tinhas ouvido? Não. Uma questão de consciência? Foi uma questão de consciência só. Fui à escola dominical, gostei de lá ter ido, e à noite, no culto, o pregador fez um apelo e eu aceitei. Por isso é que eu digo, aos 28 anos o Senhor Jesus agarrou-me mesmo e nunca mais me largou. E é interessante que eu trabalhava lá em Luanda, numa firma inglesa, e quando se deu o 25 de Abril, os funcionários, as últimas aquisições, os mais recentes, eles tentaram se desfazer deles. E foi o meu caso, transferiram para a filial de Benguela, mas já tinha o excesso de pessoal, eu sentia-me até um estorvo, andava ali a roçar pelas paredes, a esconder-me de um lado e do outro, não havia trabalho para tanta gente. Mas curiosamente, mesmo em Benguela, o pessoal tinha a liderança da igreja, eram funcionários do Caminho de Ferro de Benguela, 2 pelo menos eram funcionários e várias pessoas que, com aquela pressão toda, vieram embora. E quando eles começaram a sair, como eu costumo dizer, quem não tem cão caça com gato, e eu fui o gatinho que apareceu ali na altura e disseram-me, olha, tens algum jeito para estas coisas? De maneiras que já tinha passado também cerca de 3 anos e tal com o Evangelho, já dirigi alguns cultos em Luanda e depois fui ordenado com a imposição de mãos como ancião, mas eu sinceramente, quer dizer... Isso com que idade? Nessa altura com 31 anos. Mas quer dizer, estava muito verde, não é? Ainda hoje me considero verde. Isso era uma igreja... Dos irmãos. Dos irmãos, sim. E maneiras que assumi a responsabilidade, fui empurrado. Tinha mais dois anciãos mas eram homens com pouca capacidade para poderem falar, e esses mesmo é que me ampararam, puseram-me as mãos e tal, a partir de agora, olha... Quer dizer que reconheceram em ti um certo dom de oratória? Sim, mais isso do que outras. Do que gestão? Ou sim. Mais oratória. Sim. E achas que a segunda ida à igreja teve alguma ligação com a primeira vez que tinhas ido e depois tinhas... Sim, eu acho que sim, porque foi uma questão de consciência. Durante daquela semana não tinha assim muita paz, e aquilo foi trabalhando aos poucos em mim,
E como é que foi a tua vida então, como tendo uma responsabilidade, pelo menos de púlpito na igreja? Qual era portanto, na assistência, havia sobretudo africanos ou havia também portugueses? A esmagadora maioria eram portugueses mesmo. Eram portugueses. Que alguns ainda se mantiveram por lá. Eu usava muito um texto que está repetido em Mateus, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, que diz para não ter medo dos que matam o corpo, porque não conseguem fazer mais nada, mas daquele que tem poder para matar o corpo e dar vida. Eu usava muitas vezes esse texto a desafiar as pessoas para não abandonarem o barco. Mas também houve uma situação, um dia vinha do Lubito para Benguela, quem nasceu em Angola sabe, são cerca de 30, 32 km que separam uma cidade da outra. Eu nasci no Lubito, a igreja era em Benguela, os meus pais viviam no Lubito, e mesmo a chegar a Benguela, tem um sítio muito icónico mesmo, a Ponte do Cavaco, o Rio Cavaco. Fui parado, naquela coisa dos movimentos, por 3 indivíduos, e dar-me em riste, e o objetivo era sacar-me o meu dinheiro. E eu, quer dizer, ainda hoje, eu sei que foi o Espírito Santo que me deu aquilo. Eu tinha uma carteira com os documentos, os do carro e os meus próprios, e tinha outra com o dinheiro. Mostrei as duas e acabei por guardar a do dinheiro. E o indivíduo pegou naquilo, foi lá assim, correu assim para trás e disse que só havia papéis. Eu disse: tem feitiço! e então os outros começaram a ficar todos atordoados, e um deles tirou-me os óculos da cara e fez menção com a bota a esmagá-los. Aí eu reagi, ele começou a bater e eu decidi: não, com esta idade, nunca ninguém me bateu na cara, também não vai ser. Então, a partir desse dia, comecei a planear a maneira de vir embora. Eu sei que cheguei ao aeroporto da Portela no dia 5 de outubro de 1975. Antes de falarmos mais sobre depois a vida no continente, como se dizia nessa altura, a Igreja Evangélica, de uma maneira geral, em Angola, sofria com o regime, sofria perseguições, ou havia liberdade de culto e não havia grandes problemas? Eu acho que não havia grandes problemas. Talvez houvesse nas igrejas que fossem estritamente de nativos, indígenas. Né? Eu nunca senti isso, nunca senti. Porque a questão de muita gente num sítio, muitas vezes levantava suspeitas. Sim, talvez por isso. Mas não havia. Nunca senti. Declaradamente não havia. Nunca Podia haver uma isso. vigilância à distância, não é? Mas... Sim, mas quer dizer, talvez seja a experiência de alguns outros irmãos. Eu nunca senti isso. Sim. Ainda hoje tens algum contacto com pessoas desse tempo? Que estejam cá ou que tenham ficado lá? Não, porque os anos passaram-se, eles eram todos muito mais velhos do que eu e já partiram para o Senhor. Sim. Então, e chegas a Portugal em que data? Em 5 de outubro de 1975. Portanto, 1 ano e tal depois da Revolução. Sim, mas um mês e poucos antes da independência, que ela deu-se a 11 de novembro. Antes da independência lá, Angola, exatamente. Sim. Mas cá num período muito conturbado, ainda mais conturbado do que quando foi o 25 de Abril. Sem dúvida. Uma situação... Lembro-me de chegar ali à Portela e o PCP tinha organizado um grupo de carpideiras, todas vestidas de negro, que me chamaram todos os nomes menos Anjinho, não é? Como se eu fosse eu e todos aqueles que entraram, todos os que vieram. Foi uma altura em que nós podíamos trocar o dinheiro, os escudos angolanos por escudos portugueses, mas só davam 5 mil escudos, o resto foi para deitar fora. Não servia para nada, para absolutamente nada. E quando cheguei não tive assim muitos problemas, porque nesse mesmo dia consegui levantar as minhas bagagens, apanhei o comboio e fui para a Beira Baixa. Para a Beira Baixa, porque havia lá familiares. Sim. Também não foi uma experiência muito positiva, porque trabalhei com um dos meus primos e foi extremamente negativo,
porque o tempo que eu trabalhei com ele nunca fez contas comigo. Sim. E lembro-me que na altura do Natal, o irmão mais novo dele foi lá passar o Natal, era taxista aqui em Lisboa, e ele disse: tu estás a trabalhar com o meu irmão? Estou. Vai-te embora. Que eu estraguei roupa e gastei o pouco dinheiro que eu tinha e nunca recebi nada. Então passei lá o Natal e vim com ele para Lisboa. Para Lisboa. Fiquei numa pensão qualquer que ele arranjou, e no dia seguinte comecei a procurar trabalho, meti-me num autocarro e fui parar a Odivelas. Porquê? Era o 7, não fui até ao fim da viagem, e foi interessante que ali, a caminhar na rua, encontrei um ex-colega meu de Angola. Ele disse: o que andas aqui a fazer? Olha, não estou a fazer nada, precisava de... queres trabalhar? Então, olha, tenho um restaurante, abri um restaurante e tal. Comecei, os primeiros tempos que passei aqui em Portugal foi a servir à mesa. Sim. Num restaurante que eles tinham um convênio com o IARN, que era o Instituto de Apoio aos Retornados. Sim, sim. Em maneiras que trabalhei ali mais de 2 anos. Mais de 2 anos e em termos de contacto com alguma igreja nessa altura? Sim, e assisti à Igreja Evangélica de Odivelas. Havia lá uma igreja em Odivelas. Uma igreja quê? Batista? Não. O Inário, não sei, tinha um pastor, mas quer dizer, a estrutura é um grupo de alguns irmãos que estudaram na Inglaterra e trabalhavam com uma missão inglesa e tal. Não era uma coisa muito definida, mas era mais perto até dos irmãos, até o Inário e tal, era igual. Sim. Digamos que era uma igreja mais ou menos independente. Sim, era uma igreja independente. E depois dessa aventura como a servir à mesa? Foi um período bom, porque ganhava pouco, mas o pouco que eu ganhava depositava-o todo, porque com as gorjetas do coisa pagava a renda do quarto e os meus extras. Sim. Maneiras que foi um período bom, acabou por ser um período bom. Levou-me até a ajudar a minha irmã que está nos Açores, porque naquele início, aquela transição foi um pouco complicada, e foi. Depois, na igreja onde eu estava, lá em Odivelas, o Bill Utan, era professor no IBP. Sim. E ele também me incentivou a ir para a escola bíblica, fez-me tantos desafios, e eu pensei, bem, comecei a contar os meus tostões. Na altura é irrisório, mas em 78 foi quando fui para a escola bíblica. O que eu pagava por mês, com estadia, como aluno residencial, com cama e mesa. Então, deixaste de estar numa pensão e fostes habitar e estudar no Instituto. No Instituto. Pagava o equivalente hoje a 11 euros. É irrisório. Mas era difícil arranjar aquele dinheiro, não é? Pois. Maneiras que estive lá uns 3 anos seguintes, foi lá que conheci a Leta, porque entramos no mesmo ano. E a partir daí, olha, fomos depois para a Póvoa do Varzim. Exatamente. Portanto, eu de vez em quando ouço falar na Póvoa do Varzim. Porque é que, acabado o Instituto Bíblico, sim. porque é que de repente desaparecem daqui do Sul e vão para o Norte? Porque um ano antes de terminarmos a escola bíblica fizemos uma campanha, fomos convidados, um grupo, quase a esmagadora maioria dos alunos do IBP, fazer uma campanha bíblica em Famalicão, com um missionário que era o Steve Mosley, não sei se ainda está em Portugal, se não. E tinha chegado um missionário que eu conheci nos meus tempos que estive em Angola, que era o Donald Lutz. E o Donald Lutz tem uma história, passou 40 anos a trabalhar com os portugueses, maneiras que trabalhou em Angola até ao fim, e os outros todos vieram embora, e ele disse: não, o senhor abriu a porta para ouvir, quando ele fechar eu vou. E foi 2 ou 3 vezes tirado da cama, levado com os movimentos, todos os movimentos, não vale a pena pôr aqui a cor que eles eram. Sim. Passou, ele contava muitas vezes, passou alguns 30 dias
e tinha um miúdo, o Dom Lutz era um homem com 1,95 m, 1,90 m, com à vontade 120, 130 kg de peso e tal. Era um pedação que se via à distância, né? Eu tinha um miúdo de cerca de 14 anos, todos os dias de manhã punha-lhe uma pistola assim na cabeça e dizia: hoje é o teu último dia. Ele nunca se preocupou, conseguiu levar a Bíblia dele e disse que naquela altura memorizou todo o livro dos Filipenses. Então, às vezes, depois tiraram-lhe a Bíblia, mas ele, como memorizou, ia refrescando a memória, dizia um capítulo, parava e tal, depois ia outro para não perder e depois as autoridades tiveram um problema, porque o Don Lutz era um canadiano. Se fosse americano, tê-lo-iam morto. Mas como era canadiano, tiveram medo, então pegaram nele e puseram em Lisboa. Ele disse: mas eu não sou português. Mas ficou em Lisboa, eles desfizeram-se dele. E então ele pensou, passou toda a vida a trabalhar com os portugueses, fez com alguns irmãos que ele contactou, fez uma prospeção dos concelhos em Portugal, que não tinham nem um único ponto sequer de pregação, e optou pela Póvoa do Varzim. E no ano em que nós fomos, nós, é porque eu e a Rita também fomos. Já casados? Não. Ainda éramos alunos, ainda estudámos mais um ano. Mas já namoravam? Já namorávamos. Fomos a Famalicão. O Dom, como era em Póvoa de Varzim, aquilo é 22 km de um lugar ao outro, ele estava lá presente nessa, e foi deitando os olhos, e dos jovens que havia lá, ele pôs os olhos em nós. A campanha de Famalicão acabou, viemos fazer o último ano à Escola Bíblica, e ele projetou, com aquele ano de antecedência, uma campanha idêntica na Póvoa. E logo nos foi falando na possibilidade, porque ele já tinha 70 e muitos naquela altura, depois ficou viúvo e tal, mas manteve-se e trabalhou aqui, enquanto teve forças, trabalhou aqui em Portugal. E depois houve uma transição da Póvoa para a África, para a Namíbia. Sim, mas antes disso, só para tentarmos situar, no Instituto Bíblico, quem eram os teus professores naquela altura e quais alguns dos teus colegas, pelo menos, que te lembras? Bem, dos meus colegas, lembro-me que estava um ano avançado, 2 anos avançados de todos nós, o Fernando Ascenso, que era irmão da Rita. Lembro-me do Fausto. Sim. Lembro-me do Tó Figueira, que está lá no norte, acho que é pastor Batista. Lembro-me do Manel Martins, que ainda é primo do... Lembro-me de vários, e até alguns já partiram para o Senhor, sim. O Cândido Pincho, sim, o irmão do Esteves, não é Samuel. O Orlando? O irmão do Orlando, um irmão dele. Sim, eu sei quem é. Moisés Esteves. Lembro-me de vários. Quem eram os professores nessa altura? Bem, também eram vários. O que marcou mais a minha vida foi o Dr. Samuel Fairclough. Lembro-me, também marcou bastante o homem que teve o sonho e que idealizou o Instituto Bíblico, o Donald Crane. O Donald e a Beatriz fizeram uma disciplina que marcou, acho que, a nossa vida e o nosso ministério, que chamava-se Vida Familiar. E foi talvez a disciplina que mais me entusiasmou, mas lembro-me do Ken Phillips, lembro-me do Jerry Erickson. O Erickson, sim. Lembro-me não sei, são vários, não é? Mas passaram alguns só para dar uma disciplina e foram embora, como o Poland. Sim. O Poland é o Alfred Poland. Santa Catarina. Santa Catarina, exato. Pronto, agora podemos voltar novamente onde estávamos. Portanto, Póvoa do Varzim, e depois, nessa altura, portanto, ainda não casado. Não, sim, nessa altura não casado. Não casado, e depois da Póvoa do Varzim, o que é que... Voltámos, nós casámos em maio, e em junho... Então, se casaram, agora vamos
transformar aqui esta entrevista numa entrevista a uma pessoa coletiva, mas vamos juntar duas pessoas. Então, casaram e depois, agora pode intervir cada um para completar o que quiserem. Se um se esquecer de uma coisa, o outro completa. Então, casaram-se na Póvoa de Varzim ainda? Não, casámos na zona de Leiria, que é onde é, porque a Lete é aquela zona. Familiares. Depois do casamento. Passámos as nossas núpcias nos Açores, na casa da minha irmã. Tínhamos planeado estar lá uma semana, ficámos lá 3. E depois regressámos então definitivamente à Póvoa de Varzim em junho, 7 ou 8 de junho, porque a data é marcante, porque a 7 é o meu aniversário e foi pela altura do meu aniversário. Portanto, passaram a habitar na Póvoa de Varzim. Quando? Primeira casa de casados. A primeira casa de casados foi em Famalicão. Foi em Famalicão, porque não conseguimos arranjar habitação. E em Póvoa de Varzim? Mas o trabalho era em Póvoa de Varzim e mesmo assim ainda ajudávamos o Steve em Famalicão. Com os jovens. Sim, portanto estavam divididos pelos dois trabalhos. Eles também nos apoiavam, basicamente formámos quase como uma equipa de trabalho nos dois lados. Sim. E depois, como é que evoluíram as coisas? Bem, depois da Póvoa de Varzim. Quantos anos estiveram na Póvoa de Varzim? Cerca de 10. Não chegou aos 10 anos, mas cerca de 10. Sempre a trabalhar nas tais duas frentes? Sim, nas duas frentes. Depois, com a saída do Don Lutz, porque ele, a missão mesmo suspendeu, porque ele já tinha talvez 80 anos, ou não sei o quê, quase fui forçado a regressar ao Canadá. Bem, no meio disto tudo fomos... Em 10 anos ainda fizeram muita coisa. Sim, tivemos cerca de 11 meses na Inglaterra a aprender o pouco inglês que eu me arrasto. Mas que porque sentiam necessidade? Não, para trabalhar na missão, para entrarmos na missão tínhamos que ter algum inglês. Sim. Estivemos cerca de 11 meses na zona de Londres, propriamente dito na Abbey School, que é numa avenida muito famosa onde os Beatles tiveram um Abbey Road, tiveram o primeiro estúdio. E foi mesmo antes de irmos à Inglaterra, e nesta altura nós já tínhamos a nossa primeira filha, a Lídia, e eu não sei porque havia um certo medo que Deus nos chamasse para a África. Eu pensei, com uma filha eu nunca iria para a África. Eu acho que Deus nem tem coragem de me chamar para a África com uma filha, não é? Sim. E nós tínhamos decidido que nós não teríamos uma televisão nos primeiros anos, porque nós queríamos dedicar todo o nosso tempo a um outro e ler livros e partilhar. Não íamos ler os mesmos livros, partilhávamos o livro que cada um lesse, partilhava e discutia com o outro. E fizemos isto durante muito tempo. Mas um dia houve um casal que teve tanta pena de nós que, coitadinhos, não tínhamos um televisor. E então eles ofereceram-nos uma televisão nova. E foram lá levar. O meu marido não estava em casa quando eles a foram entregar. E a sensação que eu senti, o que eu senti naquele momento foi como que alguém lá tivesse ido levar outra pessoa para morar connosco que eu não queria definitivamente. E combinámos não mexer naquilo e tentar despachar aquilo de algum jeito. Os irmãos também não iam lá muitas vezes a casa, não iam descobrir o que é que tínhamos feito. E entretanto os meus sobrinhos andavam a estudar naquela altura eletricidade e perguntámos se nós conhecíamos alguém que tivesse um televisor velho para fazer estudos, para desmontar. E eu perguntei qual era o problema se fosse um televisor novo. E então eles assim, não, isso tudo ok, tá bom. Então quando nós fomos ali nós levamos o televisor. O dia antes de levar o televisor eu pensei, poxa, nunca liguei aquele televisor, vou ligá-lo. O meu marido não estava lá, ele tinha ido fazer um estudo bíblico à noite e eu fui ligar o televisor. E passou uma reportagem acerca das necessidades na Namíbia, os problemas com SIDA, e de repente eu senti um peso tão grande e eu comecei a orar ao Senhor, manda alguém ali para ajudar aquele povo não sabe, eles achavam que, eles disseram na reportagem que não havia uma forma de ajudá-los porque eles achavam que era maldição dos espíritos dos antepassados. E entretanto eu estava a ver na sala onde eu desmontei aquilo tudo, e quando eu vim ao quarto para ver o bebê,
eu não ouvi a voz de Deus, mas foi tão forte o que eu senti. Porque é que não vais tu? Porque é que não vais tu? E eu pensei, isto não pode ser, isto é engano, eu não quero ir para a África. Eu senti bem fundo e não tinha qualquer dúvida que era mesmo o Espírito Santo a falar. Senti um medo daquilo e eu falei com Deus e disse, ok, eu vou orar, mas eu nunca vou dizer ao meu marido. É tão normal que ele queira ir, porque a origem dele é africana e ele vai querer ir para a África. E eu não quero. E eu pedi, Senhor, é claro que eu quero fazer a tua vontade, mas eu não quero ir para a África. E com certeza não tens coragem de me levar com uma criança deste tamanho. E, entretanto, o tempo passou, nós fomos então à Inglaterra para aprender inglês. Mas isto passou quase 2 anos. Então, sim, a Lídia já tinha 2 anos. Entre o vindo de Inglaterra e o... Não, entre isto que aconteceu, com esta reportagem que eu vi, e o irmos para a Inglaterra. Passou 2 anos e durante esses 2 anos, cada dia eu orei por Namíbia que o Senhor mandasse para lá alguém. Mas eu nunca partilhei isto com o meu marido. Num dia nós fomos assistir a um culto e nós estávamos no jardim, sentados com a nossa filha, depois do culto, na casa de uns irmãos, e o Farinha disse-me, há uma coisa que eu tenho de dizer, é uma coisa bastante séria. Eu pensei, que é que ele tem assim tão sério para me dizer? E ele disse há algum tempo, já há bastante tempo, não sei quanto, mas há muito tempo, eu sinto uma chamada de Deus para a África. Eu estava à espera que Deus te chamasse, mas nunca te chamou. E eu não sei como é que vamos resolver isso, porque eu sinto que é a chamada dele. E naquele momento houve como que um desbloqueio em mim e eu perguntei por acaso Deus mostrou-te qual era o país? E ele disse, não, mas convictamente é África. Eu disse, ok, vamos. Só uma coisa, eu não gostaria de ir para a África só com uma criança, porque não gostaria de ficar só com uma criança e não gostaria que a criança nascesse lá. Bem, honestamente não era tão fácil para mim engravidar, mas eu engravidei. E chegou a Janete. Então, quando a Janete... entretanto, nós falámos com a missão deste desejo do nosso coração de ir para a África, só precisávamos de tempo para ter um outro bebê, porque gostaríamos de ir com Deus. Sim, sim. Mas, entretanto, entre o estar na Inglaterra, ainda regressámos a Portugal. Sim, sim. E fomos depois ao Canadá para tentar levantar algum sustento. E com o Don Lutz. Mas tendo em vista essa possível ida para a África. Bem, não era, com toda a certeza que isto só com uma criança não era nenhum obstáculo. Deus provou isso dando-nos outra lá e tudo ok, não? E Namíbia? O país de destino? Sim. E a língua? A língua era o Rukwangala e tivemos que ir aprender a língua, e quando nós chegámos o primeiro choque cultural que tivemos não foi assim tão grande, mas foi que houve uma família, um casal Ovambo, porque eles são várias tribos. Ainda na capital nós fomos convidados a ir almoçar só para tomarmos a experiência, termos a experiência do que é estar com outras culturas. E o cabeça do casal, o senhor, aquele irmão, perguntou ao meu marido quanto é que ele tinha pago por mim para eu ser a esposa dele. A razão é simples, é porque ele vem de uma tribo considerada inferior. Sim. E ela era uma tribo mais elevada. E para se poder casar com ela tinha que pagar. Mas mesmo se fosse da mesma tribo, há aquele dote e tal. Sim. Os valores são outros, são cabeças de gado e não sei quantos que entram ali. Entretanto, o meu marido respondeu-lhe que não pagou nada. E ele disse, então, mas tu pagaste a festa toda... E ele disse, não, o meu sogro pagou isso tudo. E ele disse, desculpa dizer-te, então a tua esposa não vale nada. O pagamento se calhar era feito em animais e era. Género. Agora, a Namíbia é grande. Muito. Foram para que zona e porquê? Fomos para o norte, que fica mesmo pegadinho com Angola, tem o rio Kavango no meio. Chama-se o Rundu. E foi ali que fomos. Quem é que escolheu o local? Foi a missão. Foi a missão.
perante as necessidades que haveria de pessoas para trabalhar nesse sítio. Exatamente. E como é que foi a adaptação? Língua, temperatura, é um bocado, cultura? A temperatura não foi, embora que o calor é muito mais do que aqui, é muito mais suportável também. Às vezes estou mais aflita aqui com o calor do que estava lá, não é? É mais suportável lá. A língua, nós não sabíamos nada de Kwangali, nada mesmo. E é difícil? É no sentido em que nós não podemos ir para uma escola, como por exemplo os estrangeiros vêm para aqui para aprender português, não é? Nós arranjámos 2 rapazes que sabiam um bocadinho de inglês para nos tentar ajudar. Inicialmente, antes mesmo de termos esses rapazes, nós usámos aquele livro LAMP, Learning, não sei, Aprender por Si Mesmo. Sim, sim, sim. Então nós arranjávamos uma frase e depois íamos de palhota em palhota a repetir aquela frase, mesmo que não percebêssemos nada do que é que a pessoa reagia. Eles riam na nossa cara. Descobrimos no 5º dia que tínhamos que dizer, repetir tudo o que é que já tínhamos aprendido, mas introduzir que tínhamos 2 filhas. Era 2 filhas que tínhamos na altura. Mas nós trocámos ali português também acontece. Trocámos ali uma coisinha que dissemos, trouxemos estas 2 crianças, mas não são nossas filhas. E era um escândalo. Para já não ter filhos era tão mau, era maldição. Sim. Ainda por cima ter os filhos que não eram nossos, isso era bem pior. Então quando descobrimos isso, fomos no outro dia dizer, olha, afinal as crianças são nossas. Por estarem perto da fronteira de Angola não havia ali nada de português ou de... A comunidade portuguesa até era grande lá no Namíbia. Havia uma política da missão que os primeiros 6 meses era exclusivamente para aprender a língua e a cultura. Maneiras estava mesmo proibido de... Maneiras que fui desenvolvendo uma relação com a comunidade portuguesa e no dia em que completei os 6 meses de estar na Namíbia fiz um culto em minha casa com a comunidade portuguesa. E foi uma experiência muito interessante. Ela se foi diluindo porque as coisas começaram-se a complicar e eles começaram a ir e a vir, a regressar. Sim, sim, sim. Mas fomos aprendendo a língua assim. Depois nós íamos já às pessoas e já ouvíamos. Depois nós pegámos uma rolotezinha e fomos mesmo onde não havia possibilidade, só o contacto com eles. Sim, porque sim, ali sim, nós tínhamos a possibilidade do contacto com brancos, sul-africanos, com portugueses, e tínhamos muitas possibilidades para não falar com a Angola. Então fomos mesmo. Isso foi bastante difícil, particularmente por causa de ter 2 crianças. Sim, era sim. mesmo muito difícil. Nós levávamos termos com café, eles vinham ter connosco para beber café, adoravam café. E ali nós começámos a ouvir mais, a aprender algumas coisas. Depois também descobrimos que as crianças deles andavam quase todas doentes porque tinham lombrigas. Nós fomos ter com um médico missionário que tinha trazido uma medicação, pedimos, ele deu, e nós precisávamos trazer a água também. Isso aí, ainda fomos ao tribunal deles, que era debaixo de uma árvore, porque nós estávamos a tentar salvar a vida dos filhos, provavelmente porque teríamos alguma intenção por trás. Sim, sim. Eles morriam todos e nós ficámos com os filhos, uma coisa assim. E ainda foi assim um bocadinho assustador esse dia do tribunal. Pensámos que provavelmente podia ser o nosso fim, mas foi bênção e foi o que nos abriu a porta também para começarmos muitas coisas. O que nos abriu mesmo porta e que até construíram uma palhota para nós podermos ficar com eles. É uma questão cultural também. Foi que um dia nós chegámos e eles... havia muitos gritos, muitos lamentos, porque havia uma senhora que estava com uma menina ao colo e a menina estava quase a morrer, via-se mesmo claramente. E o meu marido perguntou, nesta altura nós já tínhamos algum Kwangali e já dava para comunicar. Perguntou se podíamos orar ao nosso Deus, que Ele era todo poderoso para curar a menina. E honestamente, nós não somos assim pessoas com tanta fé, e mesmo enquanto o meu marido falava isso, eu disse, oh Deus, é assim, se tu não vais curar a menina agora, qual é o crédito que nós vamos ter da tua palavra aqui? Se a menina não ficar curada, és um Deus como os deuses deles. E entretanto, o Farinha orou, apagou a menina, orou em português, e
foi no dia seguinte que fomos lá. No dia a seguir, foram lá, eu quase não dormia. A menina corria por tudo quanto era sítio e eles quiseram fazer o pacto de sangue, de picar um dedo, outro dedo, Sim. só para isto. Só queria dizer que eu recebo-te na minha família, eu quero que vocês sejam a nossa família e que morem aqui connosco. E aí, pronto, debaixo da árvore maior e da mais frondosa, eles puseram outros troncos de árvores arranjadinhos para ser os bancos de igreja e a igreja começou, nessa altura. Basicamente quase obrigados, que o chefe da tribo obrigava-os todos a vir aos cultos. Se o chefe aderisse, os outros sim. tinham que ir atrás. E entretanto eram estes dois rapazes que nos ajudavam, iam lá todos os dias, nós íamos ao culto, que era este lugar, à tarde e de manhã os rapazes vinham para nos ajudar naquilo que eles podiam, na língua, para a nossa habilidade de falar com Gali ir crescendo. E deu para transmitir a mensagem de salvação. Lembro-me a primeira... Durante quanto tempo? Foi o trabalho no culto levou cerca de 2 anos, porque 2 anos antes andamos com negociações e ainda, além de ensiná-los da palavra de Deus, também abrimos juntamente com eles caminhos, arranjámos um poço com a ajuda de um português que deu as manilhas. Nós fomos ter com ele, que ele fazia isso, e dissemos, mas pedimos-lhe dado mesmo, queremos isso dado, nós não temos dinheiro para pagar isso, mas queremos fazer um poço porque eles têm que andar 5 km para apanhar água, e mesmo assim quando eles apanham é aquilo que está a cair ali gota a gota, e queremos deixar alguma coisa para eles. Então eles ficaram com o poço e com o caminho aberto, porque aquilo era muito difícil chegar lá mesmo. Mas lembro-me da primeira mensagem que eu preparei em Congali e mostrei ao rapaz, era Nicodemos, o nome dele, nós chamávamos o Nico. Ele leu aquilo tudo, deu uma grande gargalhada e disse: isto é Congali. Ainda sabes, ou ainda sabem dizer algum versículo da Bíblia em Congali? Não. Conheço um coro que aprendi, é a única coisa que ainda... E não sei se consigo... Sim, cantar. Está bem. Isso é uma experiência que pode-se fazer mais tarde. Então, ao todo, quantos anos na 4. 4 anos? 4 anos. E depois, porquê continuar ou porquê vir? À partida, nós também íamos por... Um período determinado. 9 meses, cerca de 9 meses, que normalmente é o ano escolar. Isso é o tempo das... O farol? Sim. É o tempo cerca para do ano ir lá. escolar. Mas o tempo para estar lá, o primeiro tempo, era 4 anos. Era 4 anos, sim, mas depois é o quase estatutário em quase todas as organizações missionárias. Sim. O missionário vai ao seu local de residência, digamos assim, e é cerca de 9 meses, que é o ano escolar para os filhos acompanharem as matérias na sua língua materna, e regressamos e tivemos um problema com a Lídia, porque o Ministério da Educação não reconhecia os 2 primeiros anos escolares que ela tinha feito lá. E ela fez em africânse, mas fez em português em casa comigo, com os livros daqui. Sim. Só que não reconheciam. Não era reconhecido. Fizemos, com a ajuda do Fernando Ascenso, fizemos uma exposição ao Ministro da Educação, que era um tal Carneiro na altura. Roberto Carneiro. E ele respondeu afirmativamente. Nós fizemos na proposta que a menina fizesse um teste para ver se estava ao nível das outras crianças aqui. Ele acedeu, e depois dissemos que passados 4 anos voltávamos a ter um problema, talvez com mais outra criança e tal, e ele acedeu, mas respondeu logo que não havia mais segunda chance. Se ao fim de 4 anos a menina mais velha tinha que começar aqui outra vez no princípio, e eu decidimos não voltar, porque... Sim. E quando voltam para que sítio? Foi um convite mesmo da Igreja Evangélica de Sintra. Voltam diretamente para a Igreja Evangélica de Sintra. Sim. Através de quem? Qual foi o contacto? Como é que sabiam que vocês estavam na Namíbia e que poderiam voltar?
Nós estávamos em contacto com A Comissão Missionária chamava-se a assim na altura. missionária, havia bastantes igrejas a orar por nós. Sim, sim, A sim. igreja de Sintra era uma delas, até mesmo as crianças tinham, ainda me lembro o nome daquela classe, eram as Pedrinhas, Sim, iam sim. escrevendo cartas Sim, sim, sim. para as nossas filhas, que eu lia para elas, que elas não sabiam ler, não é? Havia um contacto bastante direto Com o Sintra. com Sintra. Através de quem, sobretudo? Quem foi o propulsor daquilo tudo foi o António Calim. Mas ele já tinha algum conhecimento? Nós já tínhamos estado uma vez, quando estávamos a fazer a preparação para ir para a Namíbia, fazíamos o nosso projeto, projetávamos alguns slides e passámos uma vez em Sintra e ficámos com alguma ligação com a igreja. Com o Não casado. tem nada a ver com tu seres irmã do Fernando Gesso, também tinha muita ligação com o António? Não. Com... Pode Nós ter até- tido alguma coisa no início, Até talvez. já tínhamos estado juntos com o irmão Calai naqueles encontros missionários que ainda há. Sim, já sim. tínhamos estado no Carrascal. Sim. Ainda no tempo do inglês. Do irmão Colin. Colin Lovell. Sim, sim, sim. Já tínhamos estado nesses encontros missionários uma vez por ano, nós já tínhamos estado até aí, Já. até a cidade. Isso já teria uns 4 ou 5 anos que tínhamos estado nesses encontros. Já E então começou. regressam a Sintra Regressamos a Sintra, para habitar em Sintra, habitámos em Albarraque, em Albarraque. ficámos ali. E- Os irmãos ali cederam-nos a casa até conseguirmos vender o apartamento que tínhamos na Póvoa de Varzim para comprar este. Sim, sim. E ao voltar a Sintra, havia alguma missão especial? Havia alguma incumbência especial? Ou isso foi depois combinado, tratado? Portanto, voltavam para fazer o quê? Como? Com quem? Para apoiar a igreja. Para apoiar a igreja de uma maneira geral. De uma maneira geral. E depois a vida em Sintra e o contacto com a igreja. O que é que encontraram? Uma igreja receptiva? Uma igreja fechada? Uma igreja bastante receptiva. E assim, sendo uma igreja dos irmãos, eu vinha de um pano de fundo batista, mas o tempo na Namíbia, ainda tive em Póvoa de Varzim, Sim. basicamente o trabalho ali era independente, não era dos irmãos, não era batista, éramos nós cristãos e pregávamos a palavra de Deus. Era isso, nunca entrou em choque com o irmão Lutz e nem mesmo com o Steve de qual era a denominação que estava por trás. Nós queríamos ganhar almas e isso não vinha em choque. Achámos a igreja de Sintra bastante receptiva, muito aberta. Nessa altura muito mais pequena do que está hoje, não é? A quantidade de pessoas reuníamos, a igreja reunia na Portela. na Portela, pois. Era bem... Era um grupo tinha um bom razoável, grupinho, mas... tinha um bom grupinho. E então, como é que se desenvolveu depois o trabalho em Sintra? As funções do Farinha foram subir ao púlpito, continuava a ser sobretudo adorador. Tínhamos alguns A estudos partir dessa bíblicos. altura, depois estudos bíblicos, a partir dessa altura convidado para ancião. Sim, sim. Não sei quanto tempo depois, se muito tempo depois. Exatamente, eu não sei descrever, Exato. mas são uns 3, 4 anos. Eu fui convidado logo de seguida, fui Sim, retardando um pouco até que aceitei depois. Tínhamos 2 trabalhos de apoio a pessoas que não podiam vir à igreja já pela sua idade, que era em Açafora e... como é que se chama? Nessa altura ainda havia a missão da Açafora. Sim. E ali a seguir a Gracinha. Vila Verde, A Gracinha na família era na casa de uma tia da irmã Gacinda que era crente. Apanhámos ali, vinham algumas senhoras sim, ali. sim. Foi bastante bom, eu recordo com saudade daqueles tempos. Que Era recordações é extraordinário. que têm da chegada à Igreja de Sintra, a nível de pessoas que hoje, por exemplo, já não estão connosco, da forma como a Igreja funcionava, que também provavelmente considera-se que seria diferente do que funciona hoje, não é? Já, quando cheguei, achei uma igreja bastante aberta, não é qualquer coisa que se desenvolvesse desde aí para aqui, para cá. Claro que já passaram bastantes anos, mas no meu ponto de vista eu achei logo, é uma igreja bastante aberta e realmente o que querem ganhar almas e não estão presos a preconceitos e assim. Ainda tenho essa opinião. Sim. Não havia ninguém concorrente
a querer que vocês fossem para uma outra igreja? Não sei. Não havia nenhuma outra solicitação? Que nos pediram? Sim, que nos tivessem falado, nem que fosse por alto. Sim, houve. Não me lembro assim de uma maneira muito específica. Sei que na altura que nós chegámos, eu era muito solicitado e passava, tinha reuniões todos os dias da semana, e 2 e 3, e se eu aceitasse todos os convites nunca estaria em Sintra. Sim. Acabei por, aos poucos, ir cortando. Houve, mas aí não era exatamente por causa do nosso ministério. Foi uma tentativa. Houve uma igreja em Leiria que nos convidou para ir assumir a liderança. Nunca sentimos isso da parte de Deus. Às vezes podia... Que era a tua igreja? Não era a minha igreja. Não. Sim. Às vezes eu podia ter um desejo, até porque era a minha terra, tinha um desejo de regressar às origens. Nunca senti isso da parte de Deus. Aliás, pelo contrário, sentimos que nós nunca seríamos... Mas já tínhamos uma convicção bem grande que este era o lugar onde o Senhor nos queria para agora. Nós nunca sabemos por quanto tempo o Senhor nos quer, não é? E também não sentia nenhuma... estou dividido, estamos divididos. Não. Aliás, até acho que nem orámos por isso, dissemos não sentimos nada. Eu agora estou sempre tentado a falar no plural e não no singular, portanto, embora a homenagem seja ao Farinha, mas não se pode dissociar uma coisa da outra. Vocês começaram trabalhos muito interessantes em Sintra e de muito valor, que eu julgo que até não haja em mais igreja nenhuma, que foi o GAMA. Portanto, lidar com pessoas com deficiência mais ou menos profunda, etc. Que experiência é que retiraram e de que maneira é que vos enriqueceu esse tipo de trabalho, que é um trabalho completamente original e se calhar por causa disso difícil, porque não há experiências de outros casos, não havia possibilidade de transmitir essas experiências, não é? A ideia não é nossa, a ideia era de um casal, ele era inglês, tinha uma deficiência que mal se percebia, e ela era brasileira, que tinha traumas com o poliomielite. E então eles conheceram-se e casaram e tinham aquele desejo de criar um grupo para, talvez, a projeção da situação deles. Eles eram de onde? Eles estavam no norte. Eu conhecia Carminho em Braga, trabalhava com o jornal O Cedo. Sim. O Ian aparece mais tarde. Como eles se conheceram não sei que talvez pela saúde dela vieram viver para o Algarve, e no Algarve começaram uma associação que se chamava A Resposta. E eles é que passaram a visão, gostavam de que houvesse mais núcleos. Eles criaram 2 no Algarve que já não existem, não é? Infelizmente não existem, porque eles saíram do país, e este aqui em Sintra. Inicialmente eles viajavam uma vez por mês, e a ideia, o conceito era ser num espaço neutro. Por isso criámos um protocolo com os bombeiros voluntários de Sintra, e tínhamos uma sala em Sintra que eles nos cediam. Quando chegava a época dos incêndios era muito mais complicado, quase que interrompíamos ali. Chegámos à conclusão que era melhor termos um outro espaço para... Mas era um trabalho de teor cristão, mas não a funcionar dentro de uma igreja. Exatamente. Mas também era assim, inicialmente o propósito não era juntá-los e pregar o evangelho para eles. Não era isso. Tinha que haver um grupo de apoio onde arranjámos bolos, refrescos, chá, qualquer coisa assim, mas este grupo até não assistia às reuniões. Haveria alguém só para moderar, eram eles que falariam entre si e se autoajudavam, contando as suas dificuldades. Não tinha que haver nada de Deus ali. Era verdadeiramente um grupo de apoio mútuo. Exatamente. Exato. Depois, por isso é que chamámos isso em vez de a resposta. Sim. É o que quer dizer que é grupo de apoio mútuo. Depois, durante o tempo em que nós servíamos bolos e chá para eles, então nós íamos percebendo alguma conversa que queriam ter connosco, e se nós pudéssemos falar de Deus, canalizar, sem pressão nenhuma, íamos fazendo isso. E isso durou muito tempo assim. Agora, eles perceberam perfeitamente que o que tínhamos dentro de nós era Deus.
quando as instalações de Vila Verde ficaram prontas. Não, antes aqui, Mãe Martins. Mãe Martins, sim, viemos para Mãe Martins. Ok, quando viemos para Mãe Martins, eles já sabiam que éramos cristãos, que éramos evangélicos. E aí nós perguntámos a eles se, ok, podemos conversar tudo o que vocês quiserem. Eles às vezes escolhiam temas, às vezes nós convidávamos alguma pessoa para vir, chegámos a convidar uma psicóloga por causa de uns quantos problemas que eles queriam ver discutidos, nem era cristã, a psicóloga. E se nós podíamos então falar um bocadinho de Deus, 5, 10 minutos. Sim, eles gostavam, abriam as portas, muito, é isso. Entretanto, ok, depois fazemos os planos com eles, já. Às vezes o tema mesmo da Bíblia, alguns deles escolhem, porque é assim, mesmo aceitar Cristo publicamente, aceitou Dona Alice, a Teresa, que está a ir a uma outra igreja. Bem, que é Albarraque. A Rosarinho já era cristã. Sim. A Isabel também já era crente. A Dona Lídia. A Dona Lídia aceitou Cristo também. Pronto, não é um trabalho que tenha assim frutificado muito. No entanto, eles estão sempre ansiosos para estarmos juntos. Sempre ansiosos. Sim, às vezes até são eles que nos ligam, então o que é que vamos fazer? Às vezes eles sugerem também, olha, gostaríamos de fazer isto. Outras vezes ligam-nos porque têm assuntos para tratar, nem tem ninguém da família que lhes trate e pronto, e lá vamos nós tratar. Então, coisas práticas. Vamos agora mudar um bocadinho. O Farinha sobe ao púlpito, mas sobe ao púlpito de uma forma completamente diferente do que sobem as outras pessoas. Ou seja, não é porque anda mais depressa ou mais devagar. É quando prega, isto é a minha opinião, é das poucas pessoas que fazem um sermão em vez de fazer um estudo bíblico, porque para mim há uma grande diferença entre um estudo bíblico e um sermão no sentido clássico. Há quem admire essa especificidade, quer dizer, eu por vezes acho e gosto, isto é daquelas perguntas que os jornalistas muitas vezes fazem, que é enorme, e depois o que responde diz sim. Eu por vezes acho que a mensagem é sermão, porquê? Porque é dura e porque bate contra as pessoas, é tipo um murro no estômago, e é isso que as pessoas precisam, e não de um estudozinho bíblico, mais que muitas vezes já toda a gente sabe, etc. A tua mensagem é propositadamente forte porque as pessoas precisam, ou porque já está na tua gênese o ter uma mensagem que seja para ir mesmo profundamente dentro do nosso coração? Estou-me a lembrar, por exemplo, hoje não fiz uma mensagem. Mas hoje foi uma coisa completamente diferente de tudo. De tudo. Completamente diferente. Foi isso é uma coisa que eu reconheço, que acho que foi o espírito que me levou a fazer aquilo. Mas normalmente, no início, vamos recuar aí aos anos 80, usava muito as técnicas que aprendi na escola bíblica. Hoje já não... Aquilo sai mais cá de dentro. E talvez, não sei se seja uma questão temperamental. Acho que é mais um estilo. Acho que será mais o estilo da pessoa. Ou o estilo, não sei. Seu próprio. Outra coisa que é uma curiosidade, tu és das poucas pessoas, ou talvez a única, que frequentemente fazes um apelo no fim da pregação. Sim. Isso caiu muito em desuso, não é? Eu lembro quando era miúdo, as pregações que eu ouvia de várias pessoas, no final tinham um apelo. Ou seja, eram aquilo que eu chamo de sermões, portanto, fortes, e eram propícias a que no fim houvesse um apelo verdadeiro, um apelo à conversão, um apelo à aproximação a Cristo, etc. Fazes isso sentindo que realmente é importante? Eu talvez o meu dom, seja assim, evangelismo de massas, e para haver evangelismo tem que haver uma explicação clara do Evangelho, mas tem que haver o segundo passo, que seja o apelo, porque senão as coisas ficam
ficam perdidas. A fazer um apelo sem haver algo evangelístico também é contraproducente, não dá nada. E outras vezes sinto mesmo, faço alguns apelos com uma convicção profunda, outras é por intuição, não é? Mas quer dizer... Com a convicção profunda que haverá pessoas que estão prontas para responder ao apelo, ou que precisam até de responder a esse apelo. Queres fazer alguma pergunta ao Farinha? Alguma coisa que ainda não saibas? Sempre está a aprender. Porque ele é um homenageado. Não sei, eu tenho a impressão que é cada elemento até da nossa família, não é muito dessa coisa de receber homenagens. Eu também não. Sim. A primeira vez que me surpreenderam com uma festa de anos, eu tentei ser assim muito simpática e que estava muito feliz, e no final, claro, as minhas filhas conhecem-me, elas perguntaram: não estás feliz? E eu disse: sinto-me como que quando a gente vai experimentar um vestido é tão lindo, porque lá no manequim era bonito, mas a mim não fica bem, não é o meu estilo. Sim. E quando o nosso irmão António Calaim disse que iria homenagear, a primeira coisa que eu pensei: como é que ele se vai sentir? Eu sei que ele não gosta muito desse tipo de coisas, é mais o estilo que gosta de passar mais despercebido. Por isso ele até nem não reagiu tão mal assim, mas ele disse uma homenagem. Então, agora uma pergunta específica para o Farinha. Como ancião, eu acredito que nem sempre as opiniões são unânimes. Sim. E nem sempre só uma oração resolve um assunto. Também é verdade. Como é que conseguiste lidar com isto durante todos estes anos? Nunca, ao longo do tempo, não houve sempre uma unanimidade, mas fizemos um acordo de cavalheiros que passava pela maioria. Eu podia estar completamente contra ou outro contra, mas quer dizer, por isso é que o número é ímpar, para haver o desempate. E penso que continua a ser a mesma filosofia de trabalho. Há situações que nós não concordamos, mas quer dizer, os outros dizem sim, eu não estou ali para emperrar a engrenagem, mas apenas para ajudar. Posso ter depois conversas particulares, expor o meu ponto de vista, mas nunca houve assim nada de... Nunca criaste um lobby dentro do Não. Agora, outra pergunta que acho que terá a ver muito com a curiosidade de muitas pessoas. As mulheres facilmente confidenciam, ou com mais facilidade confidenciam coisas umas às outras, em conversas, etc. Os homens são sempre muito mais reservados, sobretudo, segundo eu penso, com outros homens. Alguma vez tiveste alguma situação difícil de uma confidencialidade de um irmão e de um problema e tiveste que lidar com ela, e como é que lidaste? Nós, parte do nosso ministério, como eu disse logo no início da entrevista, que fez um grande impacto numa disciplina sobre vida familiar, tem sido mesmo nesta área da família. E algo que até é a própria Constituição que nos diz que quando alguma coisa nos é confidenciada, tem que se manter a confidencialidade. E há assuntos que às vezes desabafam comigo e eu pergunto se posso partilhar com a Leta, e ela faz a mesma coisa. Se a pessoa diz que não, fica. Sim. Podemos orar por aquela pessoa sem mencionar assuntos, mas tem sido, ao longo da vida, tem sido uma experiência, acho que bastante enriquecedora. Temos aprendido muito também com os problemas dos outros, porque há coisas que ouvimos pela primeira vez e que nos fazem pensar. Através da literatura também temos sido enriquecidos e criámos algumas coisas, até temos algumas frases nossas que foram tiradas, não foram inventadas por nós, mas que funcionam. Mas olha, não resolvemos todos os problemas, é impossível, claro. É impossível. E alguma vez, eu sei que também em termos de senhoras, muitas vezes as senhoras são muito chamadas para serem conselheiras, não é? Quer seja em reuniões, quer seja em situações para um casal, etc. Alguma vez
sentiste que estavas desaproveitado em termos de poder ser conselheiro para alguma situação específica? Não, quer dizer... Não. E até os tempos vão evoluindo, por exemplo, alguns jovens convidam outros jovens. Não me faz nenhuma moça, Acho bem dar oportunidade aos outros, a ver novas ideias. Não ficas com problemas de considerar que a tua mensagem está desatualizada para os Não, de jeito nenhum. Se estiver desatualizada para eles, para o senhor não está. Está desatualizada para toda a gente, não é? Então, agora esperamos pela tua pergunta para terminar a entrevista. Uma pergunta que tu fazes ao Farinha. É assim, eu particularmente não tenho assim nenhuma pergunta. Tanto quanto eu sei, eu acho que sei. Eu acho que sim. Estamos abertos sempre, não há uma coisa que eu não saiba e que o Farinha não saiba de mim. E agora queria fazer-lhe uma pergunta, então, talvez, como esposa, porque às vezes eu sinto isso, com trabalho, com casa, com a igreja, com tudo. Algumas vezes eu questiono-me a mim mesmo, será que eu estou a desempenhar bem o papel como esposa? Esperavas mais de mim como esposa? Não, quer dizer, vamos lá ser razoáveis, não é? Eu sei que os primeiros anos que as nossas filhas eram pequenas, passavas o tempo todo em casa. Passaste a trabalhar, tive que ser um complemento às outras coisas, porque isso é fundamental, não é? Se um não faz porque não está presente, o outro tem que ir em frente. E acho que nós ajustamos isso, cada um faz o seu papel e acho que está a correr bem. Uhum. Então eu tenho mais uma pergunta, não será a última, porque depois é montada lá onde a Jéssica entender que fica melhor, que é o seguinte: educar 3 filhas, eu não digo que seja mais difícil do que educar 3 filhos, mas que problemas é que durante a vossa vida conjugal, que problemas ou que preocupações sobretudo é que vos trouxe até mais ou menos elas serem como são hoje, já independentes, terem a sua vida muito independente? Quais foram as principais preocupações na educação delas? Eu acho que nós, e fomos sempre falando isto, nós investimos muito até cada uma delas fazer 18 anos. No dia antes dos 18 anos, nós tivemos uma conversa em privado com cada uma delas e dissemos que confiamos em ti. A partir de agora tu és realmente maior de idade, as decisões podes partilhar o que é que escolhes fazer ou não, vais ficar um pouco mais na tua decisão, porque confiamos que tens capacidade para isso. Porque uma das coisas que nós achávamos de início era, vamos prepará-las que, caso o Senhor nos leve, elas consigam viver sozinhas, sem nós, independentes de nós. Não queremos que sejam dependentes. Sim, sim. E por isso, ok, não há nada escrito na Bíblia, mas é a nossa sociedade que declara a pessoa com 18 anos é maior. E nós gostávamos que cada uma delas fosse responsável por si mesmo a partir dos 18 anos. Continuamos a orar, a apoiar